Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Quem diria que no verão eu estaria nesse nível de blusa? Só Curitiba mesmo para proporcionar uma blusa de lã em pleno verão. Obrigada, Gil. Tudo certo, gente? Vamos para uma aulinha de story. Aulinha não. Aqui a gente não dá aulinha, aqui a gente dá aulão. Preparei um aulão para vocês de stories, um aulão que tá muito legal, que tá muito massa, assim, preparei com todo carinho para vocês, pra gente desmistificar de vez essa coisa de stories. Ah, Luna, não tem visualização, as pessoas não respondem minhas caixinhas de perguntas, a minha visualização tá lá embaixo, não consigo vender pelos stories, não consigo aparecer nos stories. Tem uma galera aí que eu sei que tem problema de aparecer nos stories, que não consegue falar nos stories, e vocês vão sair dessa aula, eu tenho certeza que mudando o jeito de pensar, em como programar, em como fazer estratégia para os stories de vocês, que sim, gente, story tem que ter estratégia. Não adianta você postar 1 milhão de fotos aí do teu produto, do que você vende, e aí não conseguir vender nada, baixar a tua visualização, né? Tem que ter estratégia para postar stories também. Então, bora lá? Pegaram caneta, papel, caderno, tablet para anotar, qualquer coisa, print para fazer, porque, ó, se preparem, hoje a gente vai para um aulão de stories, beleza? Vou mudar a minha câmera aqui, porque vocês sabem que eu gosto de... Oi, Vilma! Que eu gosto de ensinar como? Na folha. Vou ensinar para vocês na folha porque eu gosto assim. Todo mundo tá vendo bem? Me digam aqui se estão conseguindo enxergar bem a minha folha. Vilminha, minha aluna maravilhosa, que vende arranjos lindos. Bora para uma aulinha? Vamos lá então, gente. Deixa eu pegar aqui minhas canetas todas, porque hoje eu vou colorir esse negócio aqui. Só faltou uma musiquinha, né? Vou comprar uma Alexa só pra gente ter uma musiquinha aqui. Oi, Mary, boa tarde. Bora lá então, gente. Primeira coisa, curtam bastante essa live, tá? Apertem bastante o coraçãozinho pra essa live chegar aí pro maior número de pessoas possíveis, para que mais pessoas consigam aprender também. Então, quanto mais vocês apertarem ali o coraçãozinho que tá aqui do lado, no cantinho, aqui do lado direito, mais essa live chega para outras pessoas, tá? Então, vamos lá. Por que eu decidi dar essa aula de stories para loja online? Primeiro, porque eu fiz lá uma caixinha de perguntas e vocês me disseram que vocês têm muita dificuldade com stories. Inclusive, veio bastante gente me falando que não consegue nem aparecer nos stories, que não consegue falar para os stories, né? O que acontece, gente? Stories é extremamente importante para quem tem loja online e a gente tá isso aqui, ó, de vender para o nosso cliente pelos stories, tá? Por isso que stories a gente tem que fazer com constância, tem que fazer todos os dias. Laluna, mas eu não tô dando conta nem do meu feed direito, como que eu vou dar conta dos stories? Então prioriza, faz um programinha semanal lá para você, né? Faz a tua linha editorial, faz a tua programação, porque sim, stories é extremamente importante. Pessoal que tá entrando, Flor de Melissa, tudo bem? Bora lá então. Eu já ensinei isso pra vocês, mas eu vou ensinar isso novamente. Isso aqui sempre vale a gente voltar nesse assunto aqui, tá? Como é que funciona o funil de vendas dentro do Instagram? É super importante vocês entenderem essa mecânica de funil de vendas para vocês entenderem que cada lugar a gente tem uma responsabilidade de conteúdo diferente, tá? Então vamos lá, como que funciona esse funil? Aqui em cima, no topo do nosso funil, a gente tem aqui o nosso feed, tá? Aqui é o nosso feed. Vocês já vão entender melhor essa estrutura. Aqui no meio, a gente tem os nossos stories. E aqui no fundo, a gente tem o fundo do funil, gente, ele é mais direcionado para vendas de fato, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem o direct. A gente tem aqui, o WhatsApp,
Tá dentro do Instagram também? Tá. Porque daqui do Instagram você pode levar as pessoas para o teu WhatsApp, tá? A gente também tem o nosso site. E aqui a gente tem também a live. Para quem não faz live shop aí, não sabe o tanto de dinheiro que tá perdendo, tá deixando dinheiro na mesa. O pior dinheiro, o dinheiro que tem mais valor de perda é aquele que você deixa na tua mesa, tá? Então vamos lá. Oi, Estilo Table. Oi, Cris. Então, live é uma ferramenta do Instagram que ela é poderosíssima para a gente conseguir vender também, tá? Então, temos aqui o topo, temos aqui o meio e temos aqui o fundo do funil. O fundo do funil. Temos uma parte que está aqui fora também, tá? Aqui são os nossos desconhecidos. Agora vocês vão fazer a conexão de tudo, vocês vão entender tudo que eu tô falando, tá? Para quem que a gente faz o nosso conteúdo do feed? Vou até mudar de cor aqui. O conteúdo do nosso feed, eu falo tanto para vocês, pra gente fazer reels. Por quê? Porque ele tem o maior alcance. O conteúdo do nosso feed a gente faz para a nossa base de seguidores. Tá? Para quem que a gente faz os nossos stories? Para os nossos fãs. Laluna, eu tenho fã na minha loja? Tem. Você tem, você nem tá sabendo trabalhar esse teu fã, tá? Aqui o fundo do funil a gente faz para o nosso cliente. Para o nosso cliente. Que é aquela pessoa que já tá próximo de comprar de você, é só você fazer o fechamento aqui, tá? Ela já tá ali a um sim de comprar de você e ela faz o fechamento aqui. Por que é tão importante a gente prestar bem atenção nos stories? Porque como eu falei, essa pessoa que tá vendo os teus stories aqui, por isso que story não tem o mesmo alcance do feed, por exemplo. Pode ver que aqui a base do feed é maior. Por quê? Porque a gente alcança aqui uma grande parte dos nossos seguidores. Não é a mesma coisa aqui no meio do funil. Aqui a gente não consegue alcançar, né, essa grande parte aqui dos nossos seguidores. A intenção do Instagram é te mandar alcance aqui. E aqui, qual é a grande intenção? E talvez por isso que vocês não têm tanta visualização nos stories de vocês. A intenção do Instagram, é fazer conexão nessa parte aqui dos stories, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo muito legal aí pra vocês. Quem é a campeã de visualização de stories hoje, dentro do Instagram? A Virgínia. A Virgínia é a nossa o nosso grande exemplo aí de visualização de stories. A Virgínia hoje, dentro do Brasil, gente, é a pessoa que mais tem isso aqui, tá? Ela tem uma conexão tão grande com os seguidores dela que ela bate recorde, ela consegue fazer qualquer publi que funcione dentro dos stories. Claro, de uma forma muito inteligente, de uma forma com bastante estrutura, né? Com uma forma com bastante estratégia, ela consegue alcançar muitas pessoas aqui pelos stories. É o caso de quem tem loja, a gente conseguir bater esse número de visualizações da Virgínia? Não. Por que não? Porque quando a pessoa ela olha, vamos dizer que aqui é o nosso Instagram, tá? Vou desenhar o nosso Instagram aqui pra vocês. Nosso Instagram. Quando ela olha aqui uma marca, uma fotinho de perfil, que é uma marca, e não é uma pessoa, automaticamente já quebra um pouco da conexão aqui. Por quê? Porque pessoas falam para pessoas. Por que as pessoas amam ver a Virgínia? Porque ela posta a rotina dela da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Todo dia ela faz o story lá dela, do skincare com o marido dela e tudo mais. Então existe uma conexão muito forte, né? A Virgínia ela já encontrou o público dela e ela já conseguiu estabelecer uma estratégia de conexão com eles. Só que a estratégia da Virgínia não funciona para quem tem loja. Por que ela não funciona para quem tem loja? Porque, gente, ela é uma influencer. Ela fala de uma pessoa para uma outra pessoa. Influencer, inclusive, depois eu vou falar mais para vocês, mas influencer, inclusive, tem uma taxa de engajamento, de visualização de stories muito maior do que uma loja, muito maior do que muitos outros nichos. Por quê? Porque o trabalho da influencer é justamente esse, conectar. A influencer vive disso, ela vive de conexões, tá? Por isso que ela posta do momento em que ela acorda até o momento em que ela vai dormir, porque isso faz parte do movimento de conexão que ela faz.
O que isso quer dizer, Laluna? Eu tenho que postar do momento em que eu acordo na minha loja até o momento que eu vou dormir na minha loja? Né? O momento que eu abro a minha loja até o momento que eu vou fechar a minha loja? Não, tá? Para lojas, gente, para marcas, a gente trabalha de uma forma muito diferente essa conexão. Não tem a mesma estratégia de influencer, são estratégias completamente diferentes, mas a gente trabalha esse elemento aqui, tá? A gente também trabalha a conexão, mas de uma forma um pouquinho mais acentuada e eu vou mostrar pra vocês como. Deu pra entender até aqui? Então, a gente tem fora do Instagram aqui os nossos desconhecidos. Para o feed, a gente entrega para nossa base de seguidores. Stories, a gente trabalha os nossos fãs. Direct, WhatsApp, site, live, que é o fundo do funil, a gente trabalha o nosso cliente, que é aquele que já tá comprando da gente, tá? Quando o nosso conteúdo vai muito bem aqui, ele começa a entregar para fora, ele começa a entregar para desconhecidos. E é por isso que a gente começa a ganhar seguidores e aumentar a nossa base de seguidores quando esse elemento aqui ele vai muito bem, porque ele começa a entregar muito mais. Diferente dos stories. Stories a gente só consegue entregar para nossa base de seguidores, ele não tem essa possibilidade da gente entregar para fora, tá? Por isso que ele é tão responsável pela conexão. Não esqueçam, quando vocês estiverem saindo da curva ali, baixou a visualização dos stories de vocês, saibam que vocês não estão sabendo trabalhar isso aqui, vocês não estão sabendo trabalhar meio de funil dentro da loja de vocês. É sim muito importante a gente ter muita visualização de stories, porque aumenta o nosso alcance. Mas story, ele tá a um passo do fundo de funil, da gente conseguir gerar venda. Então stories pra gente que tá ali o tempo inteiro postando os nossos produtos, eles são responsáveis, na verdade, vou até mudar de cor aqui, eles são responsáveis pela geração muito forte de desejo, tá? Se hoje eu falo pra vocês o tempo inteiro que feed também a gente precisa gerar desejo, os stories a gente precisa gerar desejo ao quadrado, tá? Porque a pessoa já está a um passo de comprar com a gente. Feed inclui reels, inclui tudo que vocês postam dentro do feed aí de vocês, foto, reels, na época era IGTV, não tem mais IGTV, mas aqueles cards, tudo isso é feed. Para nós que trabalhamos com produto físico, eu sempre direciono mais para reels porque é o que desperta mais desejo, tá bom? Então isso aqui tem que ficar bem claro, esse funil de vendas tem que ficar bem claro para vocês aí, para que vocês consigam desempenhar de formas mais precisas o conteúdo para cada um deles, tá? Vai ficar salva assim, para quem tá perguntando se a live vai ficar salva no canal do YouTube, tá? Laluna, mas eu tenho vergonha de aparecer. E agora o que eu faço? Me conta aí no chat agora, me comenta aqui agora no chat quem é que tem vergonha de aparecer. Quem que tem dificuldade de aparecer? Comenta aqui no chat que eu quero saber. Porque agora eu vou passar para vocês uma técnica que é a técnica que eu usei. Deixa eu virar a câmera aqui de novo para mim, para eu falar com vocês. Oi! A técnica que eu usei, ó, já tem gente falando que não, que tem vergonha de aparecer, que tem dificuldade de aparecer. Gente, eu vejo milhões de pessoas, ó, um monte de gente. Eu vejo milhões de pessoas falando assim: "Ah, abre para você para você parar com a vergonha de aparecer, você liga o modo live em oculto, live oculto e começa a falar para a câmera, ou liga o Reels, deixa gravando e começa a gravar para a câmera". Gente, isso não funciona, tá? Por que não funciona? Me diga uma coisa, quando vocês decidiram abrir a loja de vocês, por quanto tempo vocês ficaram ensaiando abrir a porta? Ou vocês, não, vou abrir a loja, isso agora vai ser a minha fonte de renda, a minha loja agora é o que eu tenho para fazer aqui, eu vou colocar toda a minha energia aqui na minha loja e eu vou decidir fazer esse negócio acontecer. Stories é a mesma coisa, tá? Primeiro passo para vocês aparecerem nos stories. Qual é a maior dificuldade que normalmente as pessoas têm com os stories? A fala. A fala é a maior dificuldade, tá? É você poder ligar a câmera e você saber o que você vai conseguir falar do começo ao fim, né? Então, normalmente a fala é o que mais atrapalha, é o que mais faz a gente regravar stories. Puxa, falei uma coisa errada. Puxa, não era pra ter falado isso, era pra falar tal coisa. Puxa, não deu tempo de gravar tudo que eu gostaria de gravar nos stories agora, nesse story aqui, então vou regravar. A fala é a parte mais difícil, que eu vou falar para os stories.
Então saibam disso. Esse é o primeiro passo que vocês precisam vencer. A fala. Como que a gente vende a fala? Como que a gente consegue vencer essa fala? Abrindo os stories sem aparecer o rosto. Então, para quem não aparece ainda, primeira coisa, abre os teus stories com a câmera virada para lá, pegue o teu produto e comece a falar do teu produto. E aí, Laluna, o que eu faço? Reviso esse story, posto lá nos melhores amigos. O que eu faço depois disso, né? Posto para perder a vergonha nos melhores amigos? Não. Você aperta enviar, vira as costas e vai embora, tá? Como assim? Como assim? Você tá falando para eu postar mesmo que esteja errado? Sim, mesmo que esteja errado. Você não vai conseguir vencer a sua vergonha, seu medo de falar, enquanto você não postar. Porque o gatilho maior para nós é saber que aquilo tá no ar. Então, quando você posta, já foi. E aí, não fique olhando a tua sequência de stories. Veja a tua sequência de stories lá no fim do teu dia, para ver se você errou alguma coisa, para ver elementos que você pode melhorar. Aí sim você pode ver, mas depois que já foi postado e que aí você não tem coragem mais para apagar. Agora, essas técnicas que o pessoal ensina, grava primeiro uma live, posta nos melhores amigos, depois você abre, não funciona, tá? Comece treinando pela sua voz, mostrando os teus produtos e aí depois que você já se sentir à vontade falando com o celular na mão, você vira a câmera pra você e aí você começa a aparecer, tá? Mesma coisa, gravou os stories com a câmera pra você, simplesmente posta, vira as costas e vai embora, tá? É tipo aquela coisa, postei e saí correndo. É assim, isso mesmo, postei e saí correndo. Muito bem, Ana. Essa é a técnica que mais funciona, tá, gente? É a mais rápida para você destravar e é a que vai te dar um pouco mais também de espontaneidade. Porque conexão de stories, que é o que os stories que eu acabei de falar para vocês, ela pede é espontaneidade. Quando a gente não é espontâneo, quando a gente fica ensaiando muito bem as falas, quando a gente não erra, isso a gente perde a conexão com os nossos seguidores. Por isso até que a Virgínia ela tem um caminho lindo dentro dos stories. Por quê? Porque ela posta o que dá certo e o que não dá certo. Ela posta descabelada e tudo mais. Não tô falando pra vocês postarem dessa forma, descabelada. A gente vai falar disso mais ao longo da aula. Mas eu tô falando pra vocês pra criar essa conexão de ser espontânea mesmo, abrir a câmera e foi, tá? E fica mais natural mesmo, tá? Vamos voltar aqui então pra nossa aula? Deixa eu virar a câmera aqui. Mas eu precisava falar olhando pra câmera, olhando pra vocês entenderem que ficar ensaiando demais não funciona, tá? Então, não ensaie demais. Posta e sai correndo. Posta e sai correndo, tá? Depois vocês vão melhorando, né? Conforme vai passando o tempo, a fala de vocês vai melhorando. Eu, por exemplo, vocês acham que há um tempo atrás eu fazia live? Eu não fazia live, gente. Live também é um grande desafio. Live pra mim, live é muito diferente de simplesmente você fazer um story de 1 minuto. A live você tem que programar uma fala que ela tem que ser conexa, tem que ser uma narrativa que tenha que ter, ela precisa ter sentido e ela tem que durar muito tempo, né? Então, no início, para eu fazer live, foi assim super difícil. Agora eu faço, eu só abro a câmera aqui e falo com vocês. Mas por quê? Porque eu simplesmente abri a câmera, fui e fiz, sabe? Essa é a melhor forma de você tirar esse tabu aí da tua cabeça, tá bom? Vamos lá, quais são os principais erros que a maioria das lojas comete? Quais são os principais erros? E, gente, eu analiso trocentos perfis por dia, tá? Eu vejo um padrão de erros aí de perfil de loja todos os dias, tá? Primeiro erro que as pessoas cometem aí nos stories, tá? Que as pessoas que vendem seus produtos físicos cometem. A mesmice. O que é a mesmice? É postar sempre uma sequência de fotos. Ah, bom dia. Normalmente é assim, ó. Primeiro card lá é o card do cafezinho. Vou tentar desenhar uma xícara aqui pra vocês.
do cafezinho. Bom dia, queridas clientes, nananana. Seu dia será lindo ou será feio? Daí posta aquela enquetezinha do dia lindo e dia feio. Aí, segundo card, já posta lá a foto do produto. Mais um card com foto do produto. Mais um card com foto do produto. Gente, tomem cuidado. Não quer dizer que vocês não possam fazer isso aqui. De vez em quando vocês podem. Mas lembre que eu acabei de falar para vocês, story é o quê? Conexão, né? Conexão. Outra coisa que eu sempre falo bastante aí para vocês, tá? Tomem cuidado também com o tipo de oferta que você faz, tá? O Instagram, no story, a gente pode escancarar um pouco mais a nossa oferta. Mas agora o que eu vejo, principalmente em perfis que tem aí um social media contratado, né? Que as pessoas aí contratam uma outra pessoa para postar. Em empresas até um pouco maiores. Que na maioria das vezes, nos stories, posta lá vários cards feitos lá no Canva, tudo bem bonitinho, com a logo da loja e tudo mais. Mas posta todo dia a mesma sequência, ou uma sequência um pouquinho diferente e tudo mais. Gente, isso aqui é você falar pra ninguém, tá? Isso aqui é você apenas fazer a propaganda. Se você quer fazer a sua oferta, você pode fazer a sua oferta e você deve fazer a sua oferta. Mas você tem que fazer ela com o quê? Estratégia. Os stories da maioria das lojas que eu vejo, eles faltam estratégia. Por quê? Porque a gente tem um caminho. Lembra que eu falei para vocês que o Instagram, ele é movido através de um funil de conteúdo, né? Que a gente tá aqui, aí depois a gente vem para cá, a gente cria conexão aqui, para depois a gente vir para cá. É um passo a passo, certo? A gente conquista aqui a gente vai trabalhando e aqui a gente já casa com a pessoa, tá? Isso aqui é um passo a passo. Nos stories, quando você faz sem estratégia, é a mesma coisa. Se você pula uma etapa do processo, você não consegue fazer a sua venda. Se você faz isso aqui e posta uma sequência de fotos do teu produto todos os dias, lá 20, 30 fotos do teu produto todos os dias, tá te faltando estratégia. Por quê? O que estratégia é ligado? Diretamente à ação. Ação. Isso aqui é o que a gente quer quando a gente faz os stories. Quando a gente cria conexão e a gente já quer passar essa pessoa para o fundo do funil, a gente precisa despertar ação nessa pessoa. Lembrando, mais uma vez, stories a gente não fala sozinho. A gente precisa incluir a outra pessoa para dentro da nossa narrativa, para dentro da nossa conversa, tá? Então tomem bastante cuidado. Se vocês fazem, por exemplo, hoje eu quero falar das minhas canetas. Eu vendo caneta e eu quero falar das minhas canetas. Por que não, de repente, de manhã, a primeira coisa que você faz já para chamar a pessoa ali, para chamar o teu público, para participar do seu dia com você? Gente, bom dia, chegaram aqui várias coleções de canetas e eu gostaria de saber o que eu vou mostrar aqui no dia de hoje. O que vocês querem ver? Caneta laranja ou caneta roxa, por exemplo? E a pessoa já se sente um pouco mais parte ali e faz um pouco mais de conexão com essa pessoa. Depois que você faz a tua sequência, pode ser foto, tá, gente? Não tem problema. Faz ali uma sequência compacta ali de produtos que você quer mostrar. Chega no final, você precisa chamar para isso aqui, para uma ação. Se você não chama para uma ação, colocar uma caixinha de pergunta escrito eu quero, né, para a pessoa falar que ela quer. Ou, se você fez uma enquete ali, qual você gostou mais, da roxa ou da laranja? E aí você não chama as pessoas que votaram na roxa no teu direct, você não consegue estabelecer uma ação, você só posta as suas fotos dos seus produtos, tá? Então tomem bastante cuidado, não adianta somente postar os teus produtos, porque a pessoa ela não compra somente se ela ficar no desejo, ela precisa de uma reação, você precisa instigar uma reação nessa pessoa para você conseguir uma ação, tá? Outra coisa que eu vejo aí que é muito, muito, muito comum também, principalmente em lojas menores, excesso de stories, tá? Excesso de stories. Isso aqui é uma coisa que eu já errei bastante lá no início da minha jornada. Errei lá no início do que eu fazia lá antes. Excesso é com 2 S, gente? Agora eu fiquei em dúvida. Tá me parecendo estranha essa palavra. É com 2 S ou é com C cedilha? Vocês me perdoem, eu odeio erro ortográfico, tá? Mas vamos lá. Se você posta muitos stories, você posta ali uma sequência de 20 a 30 stories por dia,
na maioria das vezes no mesmo formato, com a mesma câmera, do mesmo jeitinho, o que acontece? As pessoas, tá certo? Obrigada, pessoal. O que acontece? Você começa a baixar o número de visualizações que você tem aí na tua loja, tá? Por quê? Porque ele fica cansativo. As pessoas nos stories, elas querem o quê? Opa, stories é igual a histórias. Aluna, você tá me falando que eu tenho que contar a história do meu produto? Muitas vezes sim, tá? Muitas vezes sim, você tem que contar, olha, gente, eu tenho essa caneca aqui, ó, que inclusive tá com Chocomilk. Eu tenho essa caneca aqui, essa caneca foi super legal a história dessa caneca, eu decidi comprar essa caneca por isso, por isso, por isso. Ela é feita dessa forma, ela é da cor laranja, mas ela pode ser feita da cor vermelha. O escrito dela, ele é feito assim, assim, assado. Isso é contar histórias, é você falar mais sobre o seu produto. Dentro dos stories você tem uma excelente, a maior oportunidade de você inclusive falar sobre detalhes. Tá? Detalhes. É a maior ferramenta que dá a maior oportunidade de você trabalhar isso aqui, tá? Ah, Laluna, eu vendo roupa, preciso falar dos detalhes da roupa? Sim. Laluna, vendo sofá, preciso falar dos detalhes do sofá? Sim. Quais são os detalhes do sofá? Qual tecido ele é feito? Como que é o pezinho dele? Ele dobra, ele desdobra? Qual é o tamanho desse sofá? Se o meu gato arranhar esse tecido, ele vai se desmanchar? Não vai se desmanchar? É isso que tá faltando para vocês. E é através desses detalhes aqui que vocês perdem muitas vezes a conexão que vocês têm com as pessoas, tá? Então a gente aproveitar essa oportunidade para falar de detalhes, gente, é a chave de ouro para você conseguir vender. Cuidado com excessos, tá? Quantos stories eu tenho que postar por dia, Laluna? Olha, gente, eu fiz aí na minha loja uma série de testes, tá? Uma série de testes. E eu comecei a perceber que quando eu postava até 10 stories por dia, de 5 a 10 stories por dia, eu aumentava a minha visualização. Claro, com isso aqui, tá? Com estratégia. Eu aumentava as minhas visualizações e aumentava as minhas vendas também. Mas por quê? Porque eu fiz com bastante estratégia. Então, em vez de ficar postando 1 milhão de stories sobre todo o meu estoque, ou pegar a câmera, eu sei que tem muitos de vocês que não tem vergonha de aparecer nos stories, pega a câmera e começa a falar pra câmera lá uma sequência de 10 stories falando pra câmera, contando sobre o produto, Você começa a perceber que a pessoa não tem paciência e ali, às vezes no feed, tem algo que prende a atenção dela, que você tá contando uma historinha no teu Reels. Mas não esqueçam que nos stories a gente tem que contar uma história que seja bem objetiva também. Gente, eu já peguei loja para fazer análise de perfil que a pessoa ela falava simplesmente sobre a depressão dela nos stories. Tomem cuidado com isso, tá? Porque assim, tudo bem você querer falar da tua depressão às vezes e você querer ajudar outras pessoas. Tá tudo certo, mas aí ela fazia uma sequência de 20 stories, um atrás do outro lá, sequencialmente, com a câmera virada para ela. Fica cansativo, isso não é estratégia de venda e não é estratégia para você conseguir aumentar o número de visualizações. Mudem o cenário. Você fez um story aqui, ó. Você fez um story falando da caneta aqui, pega no próximo story, vira a caneta para cá e faz mostrando para cá. No próximo story você vira a câmera e começa a falar para a câmera com a caneta na mão. Mudem, tenham dinamismo dentro dos stories de vocês, tá? O mesmo cenário também ele é complicado pra gente conseguir subir visualização. Então mudem o cenário de vocês, acrescentem movimento aí pra vocês, tá? Laluna, você fala tanto de meta, de curtidas que a gente tem que ter no nosso feed, como que é a meta de views dos stories, tá? Gente, vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês o exemplo da Virgínia, né? A Virgínia, e vou dar o exemplo agora do Whindersson, tá? O Whindersson, esses dias, ele acabou declarando que nos bons dias aí que ele tem, o Whindersson é um baita influenciador, né, gente? Ele tem um histórico de peso já. Ele produz muito conteúdo. Então, nos dias que ele bate mais visualização, ele tem 10% de visualização, de engajamento que a gente chama, né? De visualizações nos stories, de views nos stories dele, tá? Então, ele chega a bater até isso aqui. Nos dias ruins, ele bate isso aqui, tá? 10% do que, Laluna? Do teu número de seguidores. Número de seguidores, tá? 5% do número de seguidores, tá? Nos dias que ele faz publi, e publi é algo que normalmente cai, visualização. Muitas vezes ele tem isso aqui, ó, tá?
Por quê? Vejam que é tudo estratégia. Nos dias que ele tem, de repente, uma estratégia de postar um conteúdo mais interessante, mais polêmico, ele faz isso aqui. No dia normal, que ele tá postando a rotina dele, né? Normal lá, tá postando o café dele, ele faz isso aqui. Agora, publi, ele faz isso aqui. Por que ele publi, ele baixa tanto a visualização? Alguém sabe me responder? Por que publi baixa tanto a visualização? Se vocês são meus alunos, se vocês assistem as minhas aulas, inclusive eu dei a deixa aqui nessa aula, gente. Por que publi baixa tanto a visualização? Por que publi não engaja? Porque publi, gente, e agora isso serve para vocês também, tá? Publi é o quê? Oferta. Oferta. Não, não é, Paty, não é mesmice. Porque publi é oferta. Publi é comercial. Vocês que estão aqui nas redes sociais e nananana, vocês devem acompanhar muito o YouTube, né? Acompanham bastante, escutam música no YouTube. Eu tenho certeza, mas assim, certeza, mais que absoluta, eu aposto com vocês aqui, tá? Que quando passa uma propaganda, você tá escutando a música que você ama. Chega naquela propaganda, você só espera aqueles 10 segundos e você pula a propaganda. Por que você pula a propaganda? Porque quando a gente faz uma oferta muito escancarada do produto, as pessoas elas já têm como se fosse um botãozinho no cérebro delas para pular aquilo, tá? Quebra a conexão, exatamente, muito bem, Bruna, isso mesmo, quebra a conexão. Tudo bem a gente fazer oferta nos nossos stories, nós temos lojas, a gente precisa fazer oferta, mas por que não a gente incluir uma narrativa nessa oferta? Lembra que eu falei para vocês da gente contar as histórias do nosso produto, gente contar da onde veio, falar de detalhes, como ele foi produzido, de que marca que era e tudo mais, isso vende muito, muito, muito mesmo, tá? Então incluam narrativas aí pra vocês, tá? Voltando aqui pro Whindersson Nunes, tá? Ele tem um perfil pessoal. Quando a gente fala de uma pessoa para uma pessoa, conecta muito mais. Quando a gente tem aqui, ficou quase um G, é marca. Quando a gente tem uma marca, a marca ela é muito mais trabalhada e muito mais difícil de conectar, tá? É muito mais difícil a gente conectar quando a gente tem uma logo no lugar da nossa foto do que porque as pessoas sabem que a gente fala, né, de pessoa para pessoa, como eu falei. E aqui elas não conseguem enxergar uma pessoa por trás, tá? Por isso que é tão importante a gente falar também nos stories, pra gente conseguir humanizar um pouco mais ele, tá? Agora falando de marca, qual é a meta que vocês precisam ter aí nos stories de vocês, tá? De 2 a 5% de views, tá? De 2 a 5% de views sobre o número de seguidores que vocês têm, tá? Pelo menos isso aqui. Se vocês não estão conseguindo, se vocês estão tendo 1%, precisa dar uma forçadinha um pouquinho mais, precisa rever a tua estratégia para daí você aumentar o número de visualizações. E, gente, no Laluna Pratas, pena que o meu celular aqui tá aqui, senão eu mostrava pra vocês, tá? Mas no meu perfil lá do Laluna Pratas, eu consegui aumentar, assim, olha, de verdade, hoje eu tava, quer ver, esse fim de semana, eu cheguei, acho que a bater, fim de semana passado, eu cheguei a bater isso aqui, ó, 3.2 mil visualizações no meu perfil lá do Laluna Pratas, que é o da minha loja. Muitas vezes, eu chego a bater mais lá do que aqui. Olha que coisa! Sendo que aqui eu não tenho uma marca, eu tenho, né, eu tenho uma pessoa falando pra vocês, tá? Aliás, tem bastante conteúdo nos stories, tá, gente? Pra quem não tá vendo os stories daqui da Laluna Ensina. Mas lá na minha loja eu consegui acertar bem o meu conteúdo. Eu comecei a perceber que se eu fazia um pouco menos de conteúdo do que eu fazia antes, mas muito bem trabalhado e muito bem estratégico, eu aumentava o número de visualizações e eu também conseguia aumentar o número de vendas, tá? Então eu comecei a produzir um pouco menos, mas de uma forma muito mais bem pensada, tá bom? Vamos lá, Laluna, tá, mas até me perguntaram esse fim de semana, né, sobre, me falaram que ia apagar todos os stories e aí começar o dia com várias enquetes, isso aqui aumenta a visualização dos meus stories. Sim, pode aumentar, 1, 2 vezes, tá? Você não pode fazer isso o tempo inteiro, senão você vai ficar muito marcado. Isso é fazer um story sem estratégia, tá? Mas veja, o que realmente funciona para story? Storytelling. O que é storytelling, Laluna? Storytelling é narrativa.
Vocês iam bem em redação na escola? Sabem escrever bem? Conseguiam montar um texto, né, com começo, meio e fim, com uma boa narrativa? Gente, isso aqui que a gente aprendeu na escola, manter narrativa, é isso que funciona para dentro dos stories. Não esqueça que story, na realidade, o Instagram ele quer dizer histórias, histórias, tá? São histórias, tá bom? Manter uma boa narrativa dentro dos stories é a grande chave para você conseguir fazer uma virada aí de vendas e de visualizações, tá? Porque lembra que eu falei para vocês? A gente fala pessoa com pessoa, tá? Tem uma teoria, que é a teoria de como, por exemplo, você vai conhecer uma pessoa. Ah, você tá paquerando um cara pelo Tinder aí. E aí você marcou com esse cara de você ir para uma balada para vocês se conhecerem numa balada, certo? Ou, vamos dizer aqui que essa aqui, sei lá, essa aqui é a Maria. E a Maria tava paquerando a Joana. Maria paquerava a Joana, combinaram lá no Tinder das duas se conhecerem numa balada. Um lugar horrível para se conhecer, né, gente? Mas aqui na minha narrativa a gente vai falar da Maria e da Joana. Vão se conhecer numa balada. Quando a Maria for pra balada para conhecer a Joana, vocês concordam comigo que estando numa balada, a conexão delas pode ser muito mais difícil, a conversa delas pode ser muito mais difícil, porque tem vários outros elementos dentro da balada chamando a atenção. Tem gente falando alto, tem música muito alta, tem várias pessoas diferentes, tem uma lá que deu um berro, daí a Joana de repente não escutou a Maria direito. Concordam comigo que é muito mais difícil a gente manter uma narrativa quando a gente tem muitos outros elementos em volta? Gente, o Instagram é a mesma coisa. O Instagram é a mesma coisa. Vocês começam a perceber a partir daqui que o Instagram, quando você tá lá com o teu celular na mão e você tá vendo os stories, quando você cansou da metade desse assunto ou essa pessoa de repente deu um intervalo um pouquinho maior para falar, a primeira coisa que você faz não é fazer isso aqui, é você fazer isso aqui. É você sair dos stories dessa pessoa para ir para stories de outra pessoa, para você ver conteúdo de outra pessoa. Ele é muito dinâmico. Então a gente conseguir manter a retenção aqui é muito mais difícil. É mais difícil, inclusive, do que a gente manter a retenção no nosso feed, tá? Porque aqui é mais dinâmico do que o nosso feed. E aí eu falei pra vocês sobre conexão, né? Que a gente faz conexão. A Maria tá tentando fazer uma conexão com a Joana, porque a Maria tá super afim da Joana, ela tá querendo namorar a Joana, e aí ela precisa introduzir um assunto, certo? Um assunto. E esse assunto que ela vai introduzir, né, com a Joana, que ela precisa falar com a Joana, ele precisa ser familiar. Familiar. O que é falar de um assunto familiar, Laluna? É você falar justamente sobre a proposta da tua loja, você falar sobre os seus produtos, você falar sobre a rotina da sua loja. A pessoa que começou a te seguir, em algum momento ali que ela decidiu te seguir justamente porque você tem o quê? Uma loja e que você vende os seus produtos, né? A partir do momento que você desvirtua tanto esse assunto, de repente a Maria que tá conversando sobre a Joana, elas adoram praticar esportes, e de repente do nada a Maria, sei lá, fala sobre um assunto nada a ver, que o pai dela um dia, sei lá, foi preso, nananana. Esse assunto até pode interessar a Joana, mas a Joana vai ficar, nossa, que estranho, por que a Maria tá falando disso agora? Nada a ver a Maria falar disso. Conseguem perceber? Precisa ser um assunto familiar. Por quê? Porque daí você estabelece conexão com as pessoas. Por que na maioria das vezes as pessoas vêm falar assim pra mim, Laluna, mas eu abro caixinha de perguntas, as pessoas não me respondem. Por quê? Porque você não colocou esse assunto dentro do contexto de conversa. Você precisa colocar essa caixinha de perguntas dentro do contexto da narrativa que você está propondo. Não adianta simplesmente você abrir lá o teu Instagram, você postar uma caixinha de perguntas jogada lá no meio, sem ter um contexto, sem você estar introduzindo um assunto. Isso aqui não vai fazer a conexão. E aí, quando você não consegue fazer a conexão, você fala assim, nossa, o Instagram não está entregando o meu conteúdo. Não é assim? Você fala assim, nossa, o algoritmo não tá entregando o meu conteúdo. O que tá acontecendo que baixou tanta visualização dos meus stories?
o algoritmo não tá entregando o meu conteúdo. Mas por quê? Porque o assunto que você tá trazendo, a narrativa que você tá trazendo, ela tá fazendo sentido somente para você, não tá fazendo sentido para Joana. Porque a narrativa que você tá fazendo, ela não tá conseguindo estabelecer conexão entre duas partes. E story, gente, é sim uma conversa. O story, para você aumentar o número de visualizações, você precisa ter o retorno dessa outra pessoa aqui, tá? Você não pode falar sozinho para outra pessoa, porque senão o Instagram vai entender que você não é relevante, que você não tá contando a tua história direito. Então você precisa ter uma boa narrativa para você conseguir fazer, ó, o Instagram te amar e te entregar muito mais o conteúdo, tá? Mas você tá falando aí, aluna, de subir visualização, né? Que subir, que precisa de conexão, que eu preciso manter uma boa narrativa, que eu preciso, né, estabelecer uma conexão aí com o meu seguidor para eu subir a minha visualização. O que na realidade faz subir a visualização, gente? Isso aqui, ó. Conversa. Conversa. Como assim, aluna? Conversa. Conversa, gente. Como que você conversa com uma pessoa dentro ali do Instagram? Direct, tá? Ah, aluna, mas me falaram que se eu fizer uma sequência de enquetes, vai subir as minhas visualizações. Até vai. Mas se você fizer isso aqui, as suas visualizações vão subir com potencial muito maior. Por quê? Porque o Instagram, ele entende que quando você conta histórias, você conta entre duas partes, é você e o seu público. Quando vocês estabelecem uma relação de conversa, você é muito mais relevante. Então, como que eu faço isso, por exemplo? Né? Você pode fazer isso de duas formas. Ou você pode pedir para a pessoa te chamar naquele campinho que tem ali embaixo, ó. Digite, quando você está fazendo os seus stories ali, escreva, por exemplo, eu quero. E aí põe o dedinho apontando para baixo para a pessoa escrever aqui embaixo. Ou, outra forma muito fácil de você fazer isso é pedindo o quê? Reação, tá? Reação de foguinho, reação de carinha de emoji. Quando você pede reação, automaticamente você abre uma conversa no direct ali. E aí o Instagram entende que você é muito mais relevante. Laluna, tá, mas e por exemplo as enquetes? Eu já percebi que elas sobem minhas visualizações, que elas me ajudam no meu engajamento também. Sim, gente, elas ajudam também, tá? Mas em primeiro lugar, o mais relevante é isso aqui, tá? É você trazer a pessoa para o teu direct, você trazer a pessoa para uma conversa. Até porque, se vocês pararem para prestar bem atenção, quando vocês chamam a pessoa para o direct, o que é o direct, gente? Fundo de funil. Você não consegue vender para essa pessoa já não vira teu cliente? Não é muito mais fácil você conseguir fazer uma conversão, inclusive no fundo do funil? É muito mais fácil, entendeu? Então, por isso que é tão importante. Ela é importante por vários elementos. Primeiro, porque sobe o número de visualizações. Depois, porque fica muito mais fácil você fechar a venda no teu direct, tá bom? Então, não esqueçam disso, tá? O mais relevante é você manter uma relação de conversa e chamar as pessoas para o teu direct. Isso aqui, ó, vai estourar o número de visualizações que você tem no teu direct, tá? Nos teus stories. Tá, Laluna, mas eu faço até isso às vezes e, poxa vida, ninguém me responde. Eu tô tentando fazer lá, eu coloco nos meus stories, escreva que eu quero e ninguém me responde. Isso acontece com vocês? Vocês abrem, por exemplo, caixinha de pergunta, isso acontece com vocês também, de ninguém responder? Ah, que produto que vocês querem ver hoje? Ninguém te responde. Ah, o que vocês querem ver hoje por aqui? Ninguém te responde. Isso deve acontecer muito. É uma das maiores reclamações que eu tenho aqui com relação a stories, é que, Laluna, eu converso sozinho. Ninguém me responde, ninguém fala comigo. Por quê? Porque a sua fala tá faltando contexto. Tá? Contexto. E agora a gente vem para algo muito, 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 muito importante, que é uma coisa que vocês vão ter que levar pro resto da vida de vocês. Ó, o pessoal falando que acontece bastante aí. Vocês já ouviram falar da teoria da proposta-recompensa? Alguém já ouviu falar aqui? Alguém já leu o livro O Poder do Hábito? Alguém já leu esse livro? Eu tô lendo esse livro e, gente, tá sendo transformador para mim, tá? Esse livro, ele é maravilhoso. Ele é, sinceramente, assim, acho que um dos melhores que eu já li.
E ele fala muito sobre a proposta recompensa. O que é a proposta recompensa? Eu já falei isso pra vocês aqui. O ser humano, gente, ele é extremamente egoísta, tá? Ele quer saber das vontades dele, principalmente quando se trata de Instagram, que ele não tem que dar, resposta, né? Ele não tem que dar satisfação pra ninguém. O ser humano, ele o pessoal tá falando que é muito bom. Boa, Amanda, ele é muito bom mesmo. A Amanda já conhece essa teoria, né, Amanda? Da proposta e da recompensa. O que é essa proposta? Eu vou até virar a câmera aqui pra mim, que acho que eu vou conseguir falar melhor com vocês sobre isso aqui. Peraí. Opa! Vamos lá. Deixa eu virar aqui pra mim. Aê, já tô até meio descabelado. Gente, o que é a proposta recompensa? E o que muito fala dentro desse livro, dentre outras coisas, né? Proposta recompensa, por exemplo, como que foi criada a pasta de dente? Vocês sabem como que foi criada a pasta de dente? Por que ela deu tão certo? A pasta de dente, o creme dental, gente, na época em que ele foi criado não por uma proposta de saúde bucal, mas por uma proposta de marca, de venda de produto. Ele foi criado para isso. Na época, e eu não vou saber dizer para vocês quando que isso aconteceu, já existiam vários produtos que as pessoas faziam, né, para limpar os dentes. Todo mundo sentia aquela sensação de grude na boca, de você passar a língua no dente, e era muito ruim e tal, e ninguém sabia como vender um produto que atendesse uma proposta de fato. E aí, como que eles fizeram, um grande marqueteiro aí, como que ele fez para funcionar a proposta desse creme dental? Eu não lembro qual creme Neodente, eu não lembro o Prodente, acho que era Prodente, uma coisa assim. Qual que era a proposta desse produto? E aí foi uma jogada de marketing que ele usou. Ele pensou na proposta recompensa. Qual era a proposta do produto? Limpar os dentes, certo? Mas já existiam muitos produtos no mercado que já tinham essa mesma proposta de limpar os dentes. Mas eles não focaram o marketing deles na recompensa que aquela pessoa iria receber quando usasse aquele produto. Já existiam outros cremes dentais. E aí o que ele começou a reparar? Que quando eles fizeram o teste com esse creme dental, as pessoas, além da limpeza, foi a primeira hipótese que eles começaram a trabalhar no marketing deles, que faria uma limpeza e que quando a pessoa passasse a língua nos dentes, ela não ia sentir aquela coisa ruim que fica depois que come. Mas eles começaram a perceber com os testes do produto que na realidade a recompensa que o consumidor ele tinha ao usar a pasta de dente não era de sentir os dentes limpos, nem de ter cárie, nem de melhorar a saúde bucal. Era de ter o frescor da menta na boca. E é por isso que as pastas de dente, até hoje, se vocês olharem, a mesma proposta do Listerine, por exemplo, né? Eles têm essa mesma proposta. Quanto mais ardido eles deixam na boca, mais sensação de limpeza a pessoa tem. Então, essa é a proposta, essa é a recompensa imediata que a pessoa tem. Vamos voltar agora, que vocês entenderam a história da pasta de dente, para os stories, tá? Story, a gente trabalha a proposta recompensa da mesma forma. Só que como que a gente trabalha isso dentro dos stories? Deixa eu voltar aqui para vocês, pera aí, vamos lá. Deixa eu virar minha câmera de novo. Qual é o nome do livro? É o Poder do Hábito. Uma capa bem amarelona, bem legal o livro. Então vamos lá. Qual é a proposta, a recompensa que a gente tem, que a gente pode usar aqui nos stories? Agora vocês vão dar risada, podem rir à vontade. Chantagem. Chantagem. Grande chantagem. Como que a gente chantageia as pessoas? E não é uma chantagem assim tão declarada, tá, gente? Como que a gente chantageia as pessoas? Agora eu vou dar um exemplo bem prático aqui pra vocês, tá? Vamos lá, eu quero postar uma sequência mostrando as minhas canetas, tá? Vamos supor que hoje eu quero vender essas 3 canetas aqui, tá? Como que eu posso fazer para usar essa técnica aqui dentro dos stories, tá? Primeiro card. Gente, chegaram novidades aqui na loja que vocês sempre esperavam e faz aqui um suspense, certo? Suspense. Lembra que eu falo que isso aqui funciona muito bem, a gente ativar a curiosidade da pessoa? Faz um suspense nesse primeiro card aqui. E logo embaixo, o que você vai escrever? Temos a caneta, por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo aqui pra vocês, mas só pra vocês entenderem, tá? Nós tivemos aqui renovação do nosso estoque da caneta vermelha e da caneta roxa. Reaja, foguinho pra vermelha, pra ver a vermelha, e reaja, carinha apaixonado, pra ver a roxa.
Certo? Lembra que eu acabei de falar pra vocês, gente, que a melhor interação que a gente tem nos stories é a conversa? E que a gente consegue abrir uma conversa com essa pessoa através dos emojizinhos que a gente pede reação? É isso que a gente vai usar aqui, tá? Por quê? Porque quando você apresenta uma proposta pra pessoa, que é essa proposta aqui, e aí você pede uma reação para essa pessoa, você está de alguma forma chantageando ela. Que você só vai mostrar aquele produto a partir do momento que ela reagir. Ou uma coisa que eu faço muito na minha loja é quando... Eu tô soltando spoiler lá das minhas lives, tá? Quando chegar a 50 foguinhos, eu libero os spoilers. Eu libero spoiler. Conseguem perceber? De alguma forma, isso aqui não é somente uma chantagem, gente. De alguma forma, isso aqui também é você buscar a interação do seu público para que você converse com ele. Quando você faz isso aqui, você começa a trazer o seu público para que ele faça parte da sua narrativa. Consegue entender isso? Que a pessoa começa a se sentir parte do que você está fazendo ali nos seus stories. Ela começa a se sentir parte, fazer muito mais conexão com você ali também. Automaticamente, o que acontece? Quando você tem reação, você aumenta o número de views, tá? Número de views. Você aumenta o seu alcance e você também aumenta a sua chance de venda, tá? Existem algumas técnicas que eu utilizo dentro da minha loja, que são técnicas que eu já até... Tá tudo bem descritinho, tudo bem fechadinho. São modelos de story que eu faço, de story shop que eu faço na minha loja. E que eles funcionam tanto para aumentar o número de visualização, quanto para aumentar o número de vendas. Porque eu incluo não só uma boa narrativa, né? Com uma proposta muito interessante, com uma recompensa muito interessante, mas que eu consigo trazer essa pessoa para o meu direct e fazer venda para ela, tá? Então, é isso que vocês têm que pensar, nessa estrutura de stories que vocês têm que pensar, tá bom? Laluna, então tá, você falou que não era pra eu fazer tantos stories por dia, né? Você falou que era pra evitar fazer muitos stories ali iguais, né? Muito parecidos ali por dia. Quantos stories por dia que eu tenho que fazer, tá? Então vamos dizer aqui que a gente vai dividir isso aqui em manhã, tarde e fim da tarde, tá? Vou colocar noite aqui, mas é fim da tarde. De manhã, o que você pode fazer? E aí poste ali mais cedinho, entre 8 horas, 9 horas da manhã, tá? Quando você for postar de manhã. Faça uns stories, faça pelo menos 1 a 2 stories aqui, no máximo, tá? Não mais do que isso. De tarde ou na hora do almoço, aqui você pode postar até um pouco mais. Pode colocar 3 stories aqui. E no fim da tarde, 1 ou 2 stories. É isso, Laluna? É isso. Tá? Laluna, mas poxa, chegou um monte de produto aqui na minha loja. Nossa, eu quero postar uma sequência de 50 stories na minha loja. Cuidado, você pode matar os seus stories. A pessoa vai começar a ver do início. Não é assim, a gente começa lá, às vezes, com 1000 visualizações no primeiro story. E aí chega lá no final, a gente tá com 100 visualizações. Por quê? Porque você não conseguiu ter retenção nesses stories. Quer dizer que os teus stories, tua sequência ficou cansativa. Por isso que você tá tendo pouca visualização aqui no final e muita no início, tá? Então tomem cuidado com isso. Tentem mudar cenários e tentem espaçar, pelo menos aqui, ó. Dá um intervalo de 2 horas. 1, 2 horas, tá bom? Para que as pessoas tenham um tempo de digerir informação para que não fique aquela sequência tão cansativa, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, eu já falei numa outra aula de stories, mas eu quero repetir nessa aula porque a gente já tá falando sobre esse conteúdo, eu acho muito válido falar isso aqui. Todo mundo aqui da aula sabe o que é branding? Me contem aqui se vocês sabem o que é branding. Quem não sabe o que é branding, me falem aqui. Tá? A gente trabalhar branding premeditado. E nos stories a gente tem uma grande oportunidade de fazer isso aqui. O que é isso, Laluna? É fazer uma exposição programada. Tá? A gente não pode esquecer em todos os momentos, não sabem, gente, branding é memória de marca, tá? Branding, basicamente, entre muitos conceitos, ele tem um conceito também de memória de marca. Por que você faz uma logo? Porque você quer que as pessoas memorizem a tua marca, certo? Por que você estabelece uma paleta de cores para a tua loja? Porque você quer que as pessoas memorizem a tua marca. Quanto mais elas lembrarem da tua marca, melhor para você.
certo? O que é branding dentro dos stories? Branding premeditado é você programar a sua exposição. O que é isso? Você mostrar o que é realmente relevante. Tá? Lembra que eu falei pra vocês daquela seguidora que eu tinha que pedir uma análise de perfil? Fui ver o perfil dela, ela tinha uma loja de crochê, se eu não me engano. Ela fazia os produtos dela, os artesanatos dela, e ela postava muito sobre depressão. Será que é isso que você quer, essa depressão que você quer que as pessoas lembrem da tua marca? É por isso que você quer ser lembrada? Se ela acha que é por isso, tá tudo certo, né? Então tomem bastante cuidado. Quando a gente fala de branding premeditado, é você também tomar cuidado, por exemplo, eu gosto muito de aparecer nos stories. Vou hoje postar que eu tô indo na fila do pão da padaria com a boca toda suja de casquinha de pão e tô toda virada, tô de chinelo de pano com meia e tal. Cuidado, gente. Você trazer o seu lado mais espontâneo é ótimo, é maravilhoso. Porém, tomem cuidado com o que vocês querem que as pessoas lembrem de vocês, que as pessoas lembrem da marca de vocês. Se a marca de vocês tem um apego e tem um apelo popular, né? Eu trabalho numa loja que é super simples, meu público também é super simples, as pessoas gostam da simplicidade, elas gostam de ver essa bagunça aqui, é para esse público que eu vendo, tá tudo certo, continua nesse caminho. Agora, a minha loja, ela vende um produto mais requintado, ela vende uma coisa um pouquinho mais cara, ela vende por um dado, o que é que vocês estão mostrando na loja de vocês? Vocês estão mostrando o vazamento do banheiro que esgotou e a loja tá toda cheia de xixi? Tomem cuidado, tá? Então, os stories, vocês têm uma excelente oportunidade para vocês mostrarem o que vocês querem e focarem no que vocês querem vender, tá? Bora lá? Olha, a Mina falou que a análise de perfil ajudou ela. Que bom! Fico bem feliz. Boa, Mina. Boa. Esqueci teu nome, tá? Bora lá, gente. Então, branding premeditado é você saber pelo que você quer, o que você quer. Deixa eu passar pra folha de cá. O que você quer. Ou pelo que, né? Pelo que você quer ser lembrado. Você quer ser lembrada, por exemplo, por uma loja que vende somente produtos caros? Você quer ser lembrada por uma loja que vende somente camiseta branca? Você quer ser lembrada por ser uma loja que é super bagunçada, que tem a bancada super bagunçada? É esse questionamento que vocês têm que começar a fazer também, tá? Tomem bastante cuidado com isso, porque o que eu vejo muito? A pessoa quer agregar valor aí ao produto, quer agregar valor, quer botar o valor do produto lá em cima, tá reclamando que a margem do produto tá muito pequenininha, que tá muito apertada, mas quando ela posta dentro do Instagram, ela posta nos stories dela, ela posta lá qualquer coisa. Ela posta lá o chão cheio de barro, entendeu? Ela posta a bancada dela toda bagunçada, pelo que você quer ser lembrado, tá? E acrescentem isso na narrativa de vocês. Quando a gente fala disso, a gente fala de exposição programada, é você escolher o que você vai postar. Gente, postar um pouco menos nos stories, mas com mais estratégia é muito mais inteligente. É muito mais efetivo e também vende muito mais, tá bom? Que linda que tu está, essas cores são da tua paleta, usa sempre. Obrigada! Na realidade, não, Mina, se eu te falar, minha paleta é outono quente, não é da minha paleta. Nem essa, nem essa. Gente, bora? Ficou alguma dúvida? Querem te aproveitar para tirar alguma dúvida? Vou abrir para dúvidas agora. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui que eu não respondi. Vai ficar salvo, vai no canal do YouTube, tá? Aqui no Instagram não fica nada salvo. Deixa eu ver aqui que tinha... O nome do livro, já falei pra vocês, O Poder do Hábito. Pepsodente, Simone arrasou. Obrigada, Simone. Pepsodente, obrigada. Eu tenho um grande problema. Onde comprar o livro? Na Amazon. Mercado Livre, Amazon. Que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não respondi aqui.
Arte by menina. E eu achando que estava fora porque sou uma marca. É. Que legal. As pessoas não estão no Instagram para comprar, a Bruna falou. Muito bem, Bruna. Tá assistindo bem as aulas. Exatamente isso. A compra dentro do Instagram ela é uma consequência, ela não é o objetivo, tá? Então vocês têm que lembrar sempre disso. Para quando a gente pensa em Instagram, pensa em inbound marketing, que eu falo tanto para vocês, que é aquela venda que não é escancarada, que é uma venda que traz narrativa, é muito diferente de uma propaganda de TV, né? Que você oferece, eu vejo aquelas propagandas de domingo, de carro, por exemplo. Ai, olha esse aqui, ele tá com 50% de desconto. Esse aqui... Entendeu? Que é uma oferta mais escancarada. No Instagram a gente tá aqui porque é uma rede social. E a gente aproveita o Instagram para vender, tá? O Instagram ele também é negócio, mas para quem sabe fazer negócio, tá? Quando eu posto foto pessoal bate 10%, mas quando é meu trabalho não chega a 10%. Sim, porque conexão de pessoas conversam com pessoas, as pessoas têm muito mais conexão com quem aparece. Inclusive, eu já reparei em vários Instagrams que eu faço análise de perfil, que quando a pessoa faz um Reels aparecendo, ou até aparecendo a mão, aparecendo o rosto, ou falando, usando a voz, fazendo uma narração, por exemplo, ela consegue aumentar o número de visualizações e de curtidas, porque pessoas falam com pessoas. Ui, quase caí aqui. Quase caí, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu achar a pergunta de vocês. Eu vendo artesanatos e materiais para artesanato, então acabo trazendo concorrência para minha página. Como fazer as postagens, causando desejo no teu produto, tá? Cuidado com o fato de você ensinar, por exemplo. Isso, na realidade, é muito comum no teu nicho, tá? É a maré de fios, né? É muito comum no teu nicho. Artesãs gostam de seguir artesãs, mas aí você tem que direcionar o teu conteúdo para mais desejo sobre os teus produtos e não sobre o teu processo. Você tem que postar o teu processo, mas não com o intuito de ensinar, e sim postar o teu processo com o intuito de causar desejo, tá? Mas isso é muito comum. Na minha loja eu tenho assim, olha, gente, de loja que me segue é absurdo. Depois que eu abri esse perfil aqui do Aluno Ensina, então é muita gente que me segue de loja. E tá tudo certo, vida que segue, continuo fazendo conteúdo do mesmo jeito pra vendas, tá? Pra quem quer vender de mim, quem quer comprar de mim. Vou investir nesse livro, Tem o Poder da Ação. Boa, mina, invista porque vale a pena. Vou comprar também esse Poder da Ação, tá, gente? Primeira vez que assisti, já consegui ter um norte, desejo todo sucesso. Ai, Paty acabou de sair de lua de mel. Ô, Paty, acompanhei toda a sua viagem, hein? Arrasou. Amei. Inclusive, amei os teus vídeos. Pega aquelas técnicas que você usou lá pra fazer os teus rios. A Paty, você foi pra Tailândia, se eu não me engano. Tailândia, Dubai. Fez uma mega de uma lua de mel, né, Paty? Aproveita aquelas técnicas que você tem aí de vídeo, que você fez da tua lua de mel. Mulher, traz tudo isso pro teu Instagram lá da tua loja. E a Paty vende prata também, né? Você acha que usar logo no perfil atrapalha criar conexões? Ou o principal story mesmo que tem que aparecer mais? Tá, vamos lá. Logo, se você tem a logo da tua loja, estar como foto de perfil tá super ok. Percebam que eu faço isso na minha loja também. Eu tenho uma loja onde eu tenho a minha logo. Logo é símbolo de marca. Eu quero fortalecer marca. É isso que eu quero. Eu quero ser lembrada não pela minha cara na minha loja. Inclusive, eu tô tentando desassociar cada vez mais isso. Eu quero ser lembrada pela minha marca, tá? É isso que tem que ficar para as pessoas, a minha marca. A minha cara vai envelhecer, vai ter ruga, né? As pessoas não estão lá para me ver, elas estão para ver os meus produtos, tá? Então, logo tá super ok, você tem que ter a logo, tá? Agora, stories, cuidado quando vocês ficam incluindo muito a logo de vocês em tudo que vocês fazem. Me fizeram uma pergunta, acho que foi na caixinha de ontem, se eu não me engano, falando assim, como é que eu faço para incluir a minha logo nos meus reels? Não, gente. Quanto mais você coloca a tua logo pro teu conteúdo que vai para os teus seguidores, fica colocando muito aquelas vinhetas com logo, cuidado, isso torna muito mais comercial. Você tem que fazer a tua oferta, você precisa causar desejo no teu produto, tá? Mas você tem outras formas de fazer isso sem incluir a tua logo. Agora sim, se você tem a tua loja, se o teu perfil é um perfil de loja, mantenha a tua logo lá, é isso mesmo, é lembrança de marca que a gente quer, tá? Hoje eu lotei meus stories. Arrasou, Ana. Sobre a logo, acho que muitos de nós aqui usamos a logo no perfil da loja. Gente, não tô falando para vocês tirarem a logo de vocês. Não é isso.
Tudo que eu falo aqui pra vocês, depois saiam dessa live, vão lá pra minha loja e olhem o que eu tô fazendo lá na minha loja, tá? Minha loja tem a minha logo é linda, por sinal, é uma luazinha com gatinho. É a logo, tá? Agora, o que eu tô falando pra vocês é que perfil de pessoa, um profissional dentista, por exemplo, que tem a foto dele no perfil dele, né? Uma artesã que opta por ter a foto dela no perfil dela, é muito mais fácil para ela se conectar com pessoas do que pra gente que tem a marca. Agora, isso não quer dizer que você tem que tirar a tua logo do teu perfil. Muito pelo contrário, se é a memória de marca que você quer estabelecer, você tá no caminho certo, é isso mesmo. É mais duro? É mais batido? É, mas é sobre isso, tá? A gente precisa trabalhar nesse sentido daí. Que mais? Que mais? Aí, Paty, arrasou. Live de milhões! Pois é, gente, tô entregando uns conteúdos muito bons aqui pra vocês, né? Eu gasto um tempinho fazendo aula pra vocês aqui pra gente fazer uma aula massa. Meus trabalhos têm lindas rendas, elas querem saber onde compro. Tem que ensinar? Por quê, Nádia? Por que você tem que ensinar onde é que você compra? Você vai entregar o caminho do teu ouro? É tipo todas as trocentas mensagens que eu recebo de um monte de gente que eu recebo falando assim: ah, onde é que você compra as pratas que você vende? Né? Eu sempre ajudo pessoas que estão começando, tá? Mas tá, e normalmente essa pergunta não acaba aí. Onde é que você compra as pratas que você vende, as joias que você vende? Mas onde você manda fazer a tua embalagem? Mas onde você manda fazer a tua caixinha? Mas onde... Né, gente? Descobre, porra. Eu tô ralando aqui faz quase 5 anos. Pera aí, calma aí, né? Você vai dar ouro pra quem quer abrir concorrência com você? Toma cuidado. Uma coisa é você querer ajudar, mas veja até onde você consegue ajudar, até onde você pode ajudar. A logo nas fotos não é indicado. Foto de feed, não gosto, tá? Foto de feed, não. Bruna entendeu, beleza. Depois da sua análise, minha vida mudou, Ana! Agora falta ser minha aluna. Agora falta entrar pra mentoria aí, pras turmas de mentoria. Gente, falando de stories, tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho pra vocês um recado. Vou dar um recado pra vocês. Vocês me perguntam, toda vez que eu faço um Reels ensinando modelo de story pronto, vocês... Sério, vocês me amam. Eu acho que vocês me amam só por causa disso, né? Tipo, eu faço aqueles modelinhos de stories prontos, né? De como fazer. Eu até ensinei mais ou menos a estrutura pra vocês aqui na aula. Mas, na prática, eu já gravei. Sim, eu já gravei. Então, eu vou lançar aqui agora. Vou lançar, mas ainda, deixa eu avisar pra vocês, tá? O que nós vamos fazer? Eu gravei um curso de 30 modelos de Story Shop. O que é Story Shop? Não é somente um Story Shop para você subir suas visualizações. Ele tem técnicas embutidas em cada modelo que sobe o número das suas visualizações e também vai te ajudar a fechar a venda. Olha que tudo! Para quem tem loja, gente, isso é tudo. E eu criei 30 modelos prontos. Então o nome desse curso vai ser Story Shop 30+. Por que 30+? Porque são ideias que vão ajudar vocês a aumentar o número desses stories, aumentar a criatividade de vocês. Laluna, está disponível? Não, não está disponível. A gente ainda está em processo de edição. Nananana. O pessoal da Copify está correndo atrás disso. A gente primeiro vai editar, vai deixar ele bem lindinho para vocês. Além disso, para quem quiser os modelos, né, que eu vou disponibilizar, ainda vou dar um bônus, tá? Que vocês só vão saber disso depois. Tem um bônus super legal que vocês vão amar. Não está disponível ainda, mas eu aviso vocês quando estiver. Por que eu quis falar disso agora? Porque a gente estava numa aula de Stories. E para ver tudo isso na prática, como a gente faz modelos prontos na prática, eu já criei esses modelos para vocês, então achei legal a gente falar aqui também. Tô dando um spoiler para vocês aí, tá? Sério, é muito massa, tá muito massa. Depois que eu terminei de gravar, eu falei, gente, eu queria comprar esse negócio para mim. Tá muito massa e não se preocupe, vai ser assim, ó, barateza, tá? É um negócio só pra vocês estimularem a criatividade de vocês e ter modelo de prática mesmo, é tipo um passo a passo. Abra os seus stories, no primeiro card você vai fazer isso, isso, isso. Eu vou fazendo junto com vocês, super legal, tá? Parabéns pelo conteúdo assistindo agora aqui de Portugal, Bruna! Sabe que eu tenho alunas de Portugal? Tenho de Portugal, tenho da Austrália, tenho da Irlanda e tenho dos Estados Unidos. Tem várias alunas de Portugal, inclusive. Uma foto do meu trabalho. Como a minha é uma boa foto de perfil. Márcia, eu gosto da tua foto de perfil, tá? Eu acho que eu já até analisei o teu perfil, eu já vi o teu perfil em alguma vez. Eu gosto da tua.
Meu canal do YouTube, deixa eu colocar aqui pra vocês. YouTube. É só vocês procurarem por normal, gente. Laluna ensina. Laluna ensina, tá? Estou na Bolívia, Ana arrasou, tá na Bolívia, que legal, que legal. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu adorei essa aula, acho que foi uma aula bem legal, bem prática aí pra vocês conseguirem aplicar. Usem essas técnicas, se vocês ficarem com alguma dúvida, vai ficar lá no YouTube, tá? Depois procurem lá no meu canal, se inscrevam no meu canal, me valorizem no YouTube, porque eu tô tentando crescer lá, mas lá no YouTube é muito mais difícil pra mim, tá? Então, se inscrevam lá no canal, curtam os vídeos, deixem os comentários que eu respondo todo mundo lá, gente. Ó, obrigada pelo tempinho que a gente ficou junto aqui e até segunda-feira que vem. Beijo pra vocês.